Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, vamos repetir o mote do sermão de hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só as irmãs. Só os irmãos. Todos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 15. Não feche sua Bíblia em hipótese alguma. Nós vamos tentar fazer uma exposição do capítulo 11 e do capítulo 12. Do adultério de Davi ao nascimento de Salomão. A graça de Deus e a perversidade humana. 2 Samuel. Por que segundo e não segunda? Porque é livro. 2 Samuel. Capítulo 12. De 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar as das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és o homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em seus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Onde abundou o pecado? Mais uma vez. Onde abundou o pecado? Mais uma vez. Ó Pai, nós queremos e precisamos
ser ministrados pelo Senhor esta noite. Que Tu abras a nossa mente, que Tu dilates, ó Pai, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, vinda do alto, vinda do Espírito, ó Pai, para mexer conosco esta noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei a ler as Escrituras há 27 anos atrás. E algumas coisas me chamaram bastante atenção quando eu comecei a ler a Bíblia. A primeira delas é que ela não esconde os erros dos grandes homens e das grandes mulheres. Pelo contrário, ela as expõe. Essa é a primeira coisa. Noé, a Bíblia diz que é um homem de fé e de obediência. No entanto, se embriagou, ficou nu e deu um péssimo testemunho. Abraão, em 2 ocasiões, mentiu, dizendo que a sua esposa não era esposa, e sim a sua irmã. Jacó mentiu várias vezes, mas principalmente para o seu pai Isaque. Isaque, a semelhança do seu pai, também disse que a sua esposa era sua irmã, para livrar de um mal. Moisés, diz a Bíblia, que é o homem mais manso da terra. No entanto, num repente de ira, diz que ele perdeu a cabeça e matou um egípcio. Pedro, irmãos, perdeu a coragem e negou a Cristo. Não só ele, mas todos os demais apóstolos. Segunda coisa que me chamou bastante atenção quando eu comecei a ler as Escrituras é o fato que Deus corrige, disciplina soberanamente o seu povo. Deus não nos trata de forma industrial, Deus nos trata de forma artesanal. Ele trabalha com você diferente do que Ele trabalha comigo. Terceira coisa que me chamou muito a atenção é como a graça de Deus trabalha em meio às barbáries humanas. Jefté cometeu uma loucura, no entanto, foi alcançado pela graça, e diz a palavra de Deus que ele era um herói da fé. Ele está lá em Hebreus 11. Sansão cometeu equívocos, pecados gravíssimos, foi redimido por Deus. Um dos reis mais perversos da história, quiçá o mais perverso deles, Manassés, queimou seus filhos, sacrificando-os a um Deus pagão, mas no final da sua vida, ele foi alcançado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo era o maior perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Foi alcançado pela graça na estrada de Damasco e se tornou o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior escritor do Novo Testamento, o maior apóstolo. Podemos presumir a Bíblia, as histórias bíblicas, a graça de Deus atuando na perversidade humana. A história de Davi, irmãos, que nós iremos fazer uma exposição aqui, o adultério dele ao nascimento de Salomão, nós podemos também sintetizar, resumir em 3 Ds. O primeiro, desobediência. O segundo D, dissimulação. O terceiro D, disciplina. Irmãos, no capítulo 11, do verso 1 em diante, o texto não descreve a história de um pagão, mas descreve a história do maior rei da história de Israel, aquele que a Bíblia diz, em 1 Samuel 13, 14, em Atos 13, 22, que é o homem segundo o coração de Deus. Capítulo 11 de 2 Samuel
narra a história do maior compositor de salmos da história, 73 salmos. Davi é o homem mais citado em toda a Bíblia. Ninguém é tão citado na Bíblia quanto Davi. Até então, Davi era um homem de conduta ilibada. Agora, porém, ele foi maculado com uma mancha moral e se tornou, talvez, o maior de todos os escândalos descritos nas Escrituras. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 15, verso 5, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, não desviando daquilo que Deus ordenara, exceto no caso de Urias, o heteu. Lá na genealogia de Jesus, diz que Jessé gerou Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Uma mancha, irmãos, indelével, ficou na vida deste homem. E o início da queda deste homem começou porque ele estava ocioso. Diz o capítulo 11, verso 1 e 2, que os reis costumavam ir para a guerra. Mas Davi não foi. Davi ficou no palácio. E um dia Davi resolveu, depois de tirar um cochilo, andar no pátio. E diz a palavra de Deus que ele viu uma mulher linda se banhando. Aí, o seu olhar cobiçoso fitou naquela mulher. E ele cometeu um dos maiores crimes que nós podemos cometer, que é o tal de abuso de poder. Ele chamou os seus subordinados, os seus soldados, e mandou que buscasse Betseba. Irmãos, ao se demorar olhando para Betseba, Davi tentou a si mesmo, mas quando ele manda os seus soldados buscar Betseba, para que ele possa manter relação sexual com ela, ele tentou foi o Senhor. Todas as vezes que nós damos vazão aos nossos olhos, aos apetites da nossa carne, nós estamos tentando a nós mesmos. Mas quando nós damos um passo a mais, nós estamos tentando ao Senhor. Aí diz a palavra de Deus, irmãos, que Betseba veio. Diz o verso 4, que Davi se deitou com ela e adulterou com ela. Diz o verso 5, que algo que não estava nos planos de Davi, nem de Betseba, aconteceu. Diz o verso 5 aí, que ela ficou grávida. Ela engravidou de Davi. Aí nós temos, irmãos, uma trama horrível. Primeiro, Davi manda chamar Urias, que estava no campo de batalha, para Jerusalém. Segundo, ele sugere de forma ardilosa que Urias vá para casa e tenha uma noite com a sua esposa. Só que Urias não vai. Ele era um homem correto, um dos 30 homens mais fiéis de Davi. Davi piora mais ainda. Diz a palavra de Deus que Davi o embebedou, está no verso 13. Irmãos, mas nem bêbado este homem perdeu a integridade. É interessante que Urias faz jus ao seu nome, que significa: o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Aí, irmãos, nós temos Davi moralmente no fundo do poço. Davi anestesiou a consciência e endureceu o coração. Ele manda chamar Urias e ele escreve uma carta pedindo que Urias leve até Joabe, o general, e dentro dessa carta havia uma sentença de morte
contra o próprio Urias. Esse é o fundo do poço. Irmãos, Urias é atingido. Urias é morto. Mas Davi não para por aí. Davi é extremamente cínico. Porque quando vem um soldado dizer para Davi que alguns foram mortos em frente ao muro, disse que Urias também o fora. Olha o que ele responde, olha aí comigo, por favor, no verso de número 25. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Isso acontece. Irmãos, para esconder o seu adultério, não somente Urias fora morto, outros soldados de Davi também foram mortos. E Davi responde: isso acontece com este e com aquele. E foi extremamente cínico. E dos 10 mandamentos, Davi quebrou 40% deles. Primeiro, não cobiçarás. Segundo, não cometerás adultério. Terceiro, não darás falso testemunho. Quarto, não matarás. Este homem aqui é o homem segundo o coração de Deus. Foi o maior rei da história de Israel. Humanamente falando, o plano deu certo. Mas tem um detalhe aí no verso de número 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Presta atenção, vamos ler juntos? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas. Seu pai não vê todas as coisas. Seu marido não vê todas as coisas. Sua esposa não vê todas as coisas. Seus irmãos não têm o poder de ver todas as coisas. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge aos olhos daquele que tudo vê. Provérbios nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4:3 vai nos dizer que tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Aí, irmãos, Deus usa o seu profeta para confrontar o rei de Israel. E é interessante, irmãos, que a palavra profeta, na língua hebraica, é nabi. Significa aquele que fala debaixo de um fervor, de uma compulsão divina. Se tem uma coisa que Natan fez aqui, é falar debaixo de um fervor divino. E ele usa aqui de um expediente extraordinário. Ele chega até Davi e ele conta uma história, ele conta uma parábola. E ao contar uma história sobre um crime de outro homem, Natan estava preparando o coração de Davi para reconhecer os seus próprios pecados. Quando ele fala aqui do rico na parábola, o rico da parábola é Davi. Quando ele fala do pobre aqui na parábola, é Urias. A cordeirinha que ele criara, que dormia em seus braços, é a sua esposa. Irmãos, Davi se servira
da cordeirinha de Urias, um dos seus soldados mais fiéis. Segundo alguns comentaristas, quando Davi diz que tinha vontade de beber água de Belém, um dos homens que arriscou a vida para buscar um balde de água, uma vasilha de água para Urias, para Davi, foi Urias, o heteu. E ele não era nem judeu, era heteu, ele converteu ao judaísmo. Irmãos, olha a reação de Davi após escutar a parábola. Verso 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na lei de Israel, se alguém pegasse uma cordeirinha, uma ovelhinha, não tinha de pena de morte para ele, não. Ele tinha apenas que restituir. Davi aqui, ele ficou tão irado que ele deu uma sentença que não estava na lei. Ele extrapolou os limites da lei para fazer justiça. Perceberam? O cinismo e a perversidade. Aí, irmãos, Natã olha dentro dos olhos de Davi e diz: tu és um homem, tu és um homem. Irmãos, eu fico pensando, o choque de Davi, o susto de Davi, o pavor de Davi, tendo o dedo do profeta em riste, apontando para ele. Ele que acabara de dar uma sentença duríssima. Tu és um homem, Davi. Tu és um homem. E é interessante que nesse processo todo, Natã, antes de listar o juízo de Deus sobre a vida de Davi, ele cita primeiro todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de Davi. Olha comigo, por favor, no verso de número 7 e 8. Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Você rei, foi eu que te pus. Se você está vivo, foi eu que te livrei. Dei-te casa, mulheres, também te dei a casa de Israel, e te dei o reino de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais palavras. Primeira coisa, Deus começa a confrontar Davi, por intermédio de Natã, elencando as bênçãos que ele havia concedido a Davi. Logo depois, irmãos, cita o juízo de Deus. Aí nós temos a partir do verso de número 9. Olha o motivo pelo qual o juízo de Deus viera sobre Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Ele não era inocente. Ele conhecia a palavra, fazendo o que era mal perante ele. Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar, notem que Deus atribui o crime não somente aos filhos de Amon, mas a Davi principalmente. Depois, ele diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Urias, o heteu. Irmãos, vou adiantar um pouco por causa da hora. Olha o verso 12. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Irmãos,
Diante de tudo isso, a reação de Davi também chama atenção aqui no texto. Olha comigo o verso de número 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Irmãos, diferentemente de Herodes, quando foi confrontado por João Batista, Herodes, amando de Herodias, mandou decapitar a cabeça de João Batista. Davi reconhece que Natã é boca de Deus para repreendê-lo, e ele confessa o seu pecado. Só que tem uma coisa, irmãos, Davi levou 9 meses para confessar o seu pecado. 9 meses. Neste período, ele descreve que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e o seu vigor chegou ao fim. No Salmo 38, ele diz que ele teve doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais, teve taquicardia. 9 meses, o Espírito de Deus cutucando a consciência deste homem, para que este homem confesse seu pecado. Mas agora, diz a palavra de Deus, que ele confessa. E a partir daí nós temos pelo menos 3 salmos. Salmo 32, 38 e o mais famoso de todos, o Salmo de número 51, que quando eu completei 51 anos de idade, eu preguei um sermão aqui. 51, uma boa ideia. Mas é o Salmo 51, viu? Não é aquela cana, não. Irmãos, o que acontece quando nós tentamos encobrir os nossos pecados? A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Agora, irmãos, este homem confessa o seu pecado. E diz a palavra de Deus aí, no verso de número 13, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus perdoou Davi, irmãos. Mas olha, Davi foi perdoado, e ele não vai sofrer a punição eterna, mas as punições temporais permaneceram. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Irmãos, olha o que aconteceu na vida deste homem, depois deste pecado. O bebê que ele teve com Batseba morreu. Seus filhos, Aminon, Absalão e Adonias, foram assassinados. Sua filha Tamar foi estuprada, e todas as suas concubinas foram humilhadas publicamente pelo seu filho Absalão. Agora olha para mim, por favor, em nome de Jesus. O fato de nós não termos consequências eternas não nos livra de consequências temporais. Nós não podemos brincar com o pecado. Irmãos, Deus manda conta, manda fatura. Já pensou? A espada, de fato, nunca deixou a casa de Davi. Irmãos, Aminon, que significa digno de consciência, de confiança, estuprou Tamar. Por causa disto, Absalão, que significa pai da paz, matou seu irmão, Aminon, digno de confiança. Adonias, significa aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence a Deus, queria roubar o trono de Salomão, por isso, foi morto. Agora, irmãos, verso 15 em diante.
Diz o verso aí, então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Aqui não tem nada de teodiceia. Teodiceia é um termo na teologia para querer defender a ação de Deus. Quem feriu a criança aqui não foi o diabo, foi o próprio Deus. A mão do juízo aqui foi de Deus. Foi o próprio Deus que executou o seu juízo. Aí, irmãos, olha as reações de Davi. Diz aí, verso 16, que ele buscou a Deus, no hebraico, implorou a Deus pela criança, jejuou e vindo, passou a noite prostrado em terra. Este homem orou, jejuou, buscou o Senhor durante 7 dias. Depois do 7º dia, irmãos, diz a palavra de Deus que a criança morreu. Irmãos, agora nós temos que ver a outra reação de Davi. Primeiro, ele confessou o seu pecado. Segundo, ele orou para que o Senhor aliviasse. O Senhor não aliviou. Aí, irmãos, versos 19, 20 e 21. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entra na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Irmãos, perceberam que este homem aceita a disciplina de Deus? Ele aceita a correção de Deus? Quando ele fica sabendo que a criança morreu, diz que ele para de jejuar, ele unge o rosto, ele toma um banho, ele veste uma roupa, e diz a palavra de Deus, que vai para o templo, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Agora, irmãos, me chama tremendamente a atenção o verso de número 23. Verso 22 e 23. Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe este homem crê na soberania de Deus? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Porque dizia: quem sabe se compadecerá de mim, continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Agora nota, irmãos, ele tinha consciência de que a criança estava numa situação muito melhor do que ele. A criança estava na glória com o Senhor. Essa criança não sofreu não, irmãos. Ora, e eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi iria encontrá-la um dia. Segundo alguns comentaristas também, essa passagem aqui, ela tem um quê de algo poético. Eu, um dia, estarei do lado dela. Agora, irmãos, qual que é o tema da mensagem? A graça de Deus em meio à perversidade humana. Qual que é o mote? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora é hora de nós vermos, irmãos, a graça de Deus explícita na vida de Davi. Irmãos, olha o verso 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a. Durou um dia só. Vários dias. Já era casado com ela. E se deitou com ela. E teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Irmãos, o filho que nasceu do adultério viveu apenas 1 semana. Qual era o nome dele? Não chegou a ter nome. Não foi circuncidado. Mas notem, agora, Davi tem um filho com Batseba. E ele recebe 2 nomes. O primeiro deles
Salomão, que significa pacífico. E recebe um nome todo especial. Mas quem deu esse segundo nome para ele? Natã. Qual o nome? Gedidias, que significa amado pelo Senhor. A graça de Deus, de forma explícita, na vida deste homem. Irmãos, Davi ficou com raiva de Natã? Diz a Bíblia aqui, que quem foi o mentor de Salomão? Quem foi o tutor de Salomão? Quem foi responsável pela educação espiritual de Salomão? Natã. É aqui que a gente vê a graça de Deus agindo na perversidade humana, mudando, transformando, trazendo graça, luz, misericórdia. Agora, irmãos, nós já vimos essa história de forma bem resumida. Eu a resumi em 30 minutos. Não li todos os versículos. Eu quero 3 lições aqui para nós tirarmos para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, ao estudar essa passagem, você e eu temos que lembrar de uma passagem de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Olha para mim, irmãos. Se isso aconteceu com Davi, isso pode acontecer com Geraldo Márcio. Se isso aconteceu com Davi, isso pode acontecer com você, meu irmão, com você, minha irmã. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se tem uma coisa que nós precisamos de saber, é que nós temos os pés de barro. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que nos sustenta. Não vamos, em hipótese alguma, irmãos, achar que nós somos os bons e assim detonarmos as pessoas. Achar que nós estamos num patamar moral mais elevado que as pessoas. Isso é um risco enorme. Isso chama-se soberba, arrogância, prepotência. E a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. E a palavra resiste lá significa que Deus arma uma situação para que o soberbo caia na sua própria soberba. Aquele que pensa está de pé. Veja que não caia. Segunda lição, irmãos. A tentação e o pecado de Davi ilustra outra passagem que precisa ficar gravado na sua mente, na minha mente. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz. A culpa é sua e é sua. Não transfira culpa. Isso não vai resolver a sua situação. Eu fiz isso, afinal de contas, eu não sou de ferro. Se aquela mulher não tivesse lá tomando banho, não tinha acontecido nada. Leia o Salmo 51, Davi põe a culpa nele e nele. Pecado é seu, meu irmão. Não tenta transferi-lo. A cobiça é sua. Pecado é seu. Nós somos mestres em transferir culpa. Nós transferimos para as pessoas e transferimos para o diabo. Porque as igrejas neopentecostais estão lotadas de gente agora. Muito simples. Eu loto essa igreja 20 vezes, se eu quiser. Ô, gente, eu não faço maracutaia, é porque eu temo a Deus. Saber fazer, eu sei, porque todos nós sabemos fazer coisa errada. A gente não faz por temor a Deus. Sabe por que as igrejas neopentecostais estão lotadas agora? Todo mundo que está lá, entra lá achando que é vítima. Olha, eu estou aqui porque o meu patrão me persegue. É um péssimo funcionário e o danado fala que culpa é do patrão. É um preguiçoso. Olha,
O diabo está roubando as minhas finanças. Mentira, é o cartão de crédito. Tem que quebrar o cartão de crédito. Tem que expulsar diabo nenhum. Você não pode ter cartão de crédito, você não tem juízo na cabeça. Olha, eu estou aqui porque meu marido é chato. Não, é você, dona. É você, homem. Você não é vítima, você é réu. Aqui não está cheio, porque aqui não tem lugar para vitimismo. Aqui todo mundo é réu, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. Isso não muda a vida de ninguém. Continuando o texto, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz. E dá luz a um sujeito horroroso. O pecado. E esse sujeito horroroso, ele mata, gera morte. Terceira lição, irmãos. Se abrirmos a porta, o pecado entra como convidado, mas logo se torna senhor da casa. Davi abriu a porta, o pecado entrou, depois o pecado começou a controlar tudo. Controlou a mente, o coração de Davi, controlou as suas ações, as suas atitudes. Irmãos, quando Caim estava possesso de raiva por seu irmão Abel, disse o Senhor: porque andas irado, porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Cumpre a ti, porém, dominá-lo. Gente do céu, não abre a porta, porque entra como convidado, mas depois que entra e fecha a porta, se torna senhor, começa a comandar a nossa vida. Um dos momentos mais tensos da minha vida, quando eu me converti, foi parar de fumar. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho uma facilidade enorme de perder o sono. Quando eu perder o sono, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Tem misericórdia. Eu não vou ficar sem cigarro, eu não aguento. Eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo. Não sei se é audível ou se ele falou na minha alma, eu sei que ele falou. Olha o seu tamanho do cigarro. Eu fiz a comparação besta. Com quantos quilos que eu pesava? E quanto que um pé de cigarro pesava? O quanto eu era importante para Deus, a ponto de mandar o filho dele morrer pelos meus pecados. E qual a importância do cigarro para mim? Meu Deus do céu, eu não posso ser escravo disso, gente. Não posso e não posso. Tantas outras coisas eu fiz isso. Com tantas outras coisas. Não deixa, gente. Põe o bicho para correr em nome de Jesus. Você está achando que você é tão bonito assim? Você não é, não. Está dando mole para mim, não deixa, não. Nelson Ned se converteu, escreveu um livro. Eu devo ter sido um dos primeiros no Brasil a comprar o livro. O Pequeno Gigante da Canção. Ele tinha acesso às melhores cocaínas do mundo, vindo diretamente da Colômbia. Pablo Escobar enviava para ele. Ele cantava para o cartel. Ele tinha todas as mulheres que ele queria, segundo ele. Ele usa uma frase que me chama muita atenção. Mulheres fáceis, de consequências difíceis. Pode ser também homens fáceis, de consequências difíceis. Dinheiro fácil, de consequências difíceis. Prazer fácil, de consequências difíceis. Agora, gente, se você, por acaso, entrou por este caminho, se encontra nesse cipoal, a graça de Deus também pode te alcançar. Evita de entrar, mas se entrar, pede para sair em nome de Jesus. Não demora não, gente. Porque enquanto nós calamos os nossos pecados, a mão de Deus pesa dia e noite sobre nós. Davi chega a dizer: Senhor, restitui-me a alegria da salvação.
Eu não vou para o inferno, Senhor, mas estou vivendo o inferno. Estou triste, Senhor. Eu sou teu. Sou rei de Israel. Sou compositor. Sou respeitado. Mas perdi a graça. Perdi a alegria. Eu sei que eu não serei punido na eternidade. Mas eu não aguento mais, Senhor. É punição demais. Vamos ficar de pé, gente. Não entra. Mas se caso entrou, saia. Em nome de Jesus. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não desanime. Não desanime. Eu quero conversar com 3 tipos de pessoas aqui. A primeira delas é aquela que não pulou cerca ainda, mas já tomou distância. Não estou falando de adultério só não, tá, gente? É de fazer uma coisa errada. Uma vez o sujeito procurou para mim e falou assim, pastor, eu estou na iminência de pular a cerca. Eu falei assim, mas louvado seja Deus que você ainda não fez. Mas eu já tomei distância, pastor. Mas eu tomei distância. Falei assim, nós vamos orar para que você não aguente correr e nós vamos colocar mais fios de arame aí, igual cerca de cabrito. É a primeira coisa. Talvez você está na iminência de fazer uma bobagem. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. O segundo grupo é daqueles que já fez a bobagem. Talvez não geriu bem uma área da vida e por isso está sofrendo. Está inquieto, está triste. Creia na graça, meu irmão. O Senhor vai te libertar essa noite. Terceiro, é o pior de todos os grupos. É aquele que acha que nunca vai acontecer com ele. Por você, eu acho que eu tenho que fazer até jejum. Porque você é soberbo demais se você pensa assim. 3 tipos de gente. Eu quero orar neste momento. Primeiro, é aqueles que não fizeram, mas que estão na iminência de fazer. Segundo, é aqueles que fizeram, mas estão arrependidos. Terceiro, aquele grupo que acha que nunca vai fazer. Eu tenho medo desse grupo. Esse grupo me apavora. Me apavora. Quando eu subo para este púlpito aqui, calmo, eu fico nervoso. Meu Deus, estou tranquilo demais para pregar hoje, não é possível. O dia que minha perna dá aquela tremida, eu falo assim, graças a Deus, que coisa boa. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, se tem alguém aqui esta noite que está sendo tentado, Pai, pela sua própria cobiça, pela sua carne, e até mesmo pelo diabo, e está na eminência, Pai, de render a tentação. Que Tu estejas, Pai, livrando o Teu filho, a Tua filha, Deus, segurando na mão, trazendo de volta, em nome de Jesus, que essa pessoa possa voltar ao bom senso, ao bom siso, e repreender tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora por aqueles que já cometeram, Pai, excessos, pecados terríveis, ó Pai, mas se arrependeram. Que eles possam, para entender que o Senhor é extremamente gracioso e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor é Deus de juízo, mas a misericórdia do Senhor sempre prevalece sobre o juízo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oro também por aqueles irmãos e irmãs que se sentem super demais, acham que isso vai jamais acontecer com ele e com ela. Que essa pessoa possa ter noção da gravidade, da arrogância, da soberba e da prepotência. Que essa pessoa possa cair hoje em si, reconhecer que é frágil e que ela é sustentada somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.